Olá, aqui é o professor Nairon e estamos aqui para mais uma aula sobre pirâmides. Nossa última aula sobre esse tópico. Na aula de hoje temos por objetivo calcular o volume de uma pirâmide e tronco de pirâmide. Para iniciarmos a aula, vamos logo aqui no GeoGebra visualizar um prisma e a pirâmide, uma relação que existe entre eles. Aqui no GeoGebra temos um prisma triangular, um prisma aqui um tanto quanto colorido. Aí observe que ele pode ser decomposto em outros sólidos. Se afastarmos aqui essas partes coloridas, podemos perceber que temos algumas pirâmides. Não são pirâmides regulares, não é isso? Mas são pirâmides. Aí observe aqui o seguinte. Inicialmente vamos aqui comparar essa pirâmide vermelha e a pirâmide azul. Note que ambas têm como base as bases do prisma. A pirâmide vermelha a base da parte de baixo, a pirâmide azul a base da parte de cima. E como no prisma as duas bases são iguais, as duas bases dessas pirâmides azul e vermelha também são iguais. A altura dessas pirâmides, azul e vermelha, são justamente a altura do prisma. Ou seja, essas duas pirâmides elas são idênticas, só está mudando aqui a posição delas. Então a gente pode dizer que o volume dessa pirâmide vermelha é igual ao volume dessa pirâmide azul, já que elas são iguais, né? São congruentes. Agora vamos aqui comparar a pirâmide amarela e a pirâmide azul. Bem, a pirâmide amarela e a pirâmide azul, essas faces laterais dela, a gente pode também considerar como uma base. Aí observa aqui o seguinte. Tenho aqui um retângulo, que é o retângulo do prisma. Metade de um retângulo forma uma face da pirâmide azul, a outra metade uma face da pirâmide amarela. Se considerarmos essa face formada pela lateral do prisma como sendo a base da pirâmide, vamos ver que as pirâmides azul e amarela têm a mesma base. Aí observa aqui o seguinte, se eu estou considerando essa face citada antes aqui como sendo a base, a altura dessa pirâmide seria o comprimento aqui do lado até o vértice aqui oposto, não é isso? Que vai ser exatamente a mesma altura da pirâmide amarela, já que essa aresta aqui coincide com essa. Então, a pirâmide azul e amarela elas também têm o mesmo volume, elas são idênticas. Só estão aqui em posições diferentes. Então, o que a gente tem até agora? Eu tinha um prisma triangular e eu tenho que a pirâmide azul, amarela e vermelha formam esse prisma e que a pirâmide vermelha e azul são iguais e a pirâmide azul e amarela são iguais, têm o mesmo volume. Ou seja, as três pirâmides elas têm o mesmo volume. Assim eu posso afirmar que nesse prisma, 1/3 do volume dele vai ser igual ao volume dessa pirâmide. É isso? E essa relação existe para todas as pirâmides. Sempre a pirâmide ela vai ser igual a 1/3 de um prisma em que a base vai ser igual à base do prisma e que a altura é igual à altura do prisma. Então a gente tem essa relação para as pirâmides. Toda pirâmide, o volume dela vai ser 1/3 do volume de um prisma que tem a mesma altura da pirâmide e a mesma base. Como é o que a gente fez aqui, ó. Todas as pirâmides ela têm a mesma base, a mesma altura dos prismas. Aí, pessoal, temos aqui ainda o seguinte. Aqui foi um caso particular, um prisma triangular. Mas observe que se eu tivesse aqui, ó, completado o quadrado, eu iria ter 6 pirâmides. Não é isso? Mas por que ainda seria 1/3? Sim, porque no caso a base aqui, agora do prisma seria o dobro. Com o triângulo eu posso formar também um pentágono, um hexágono. Ou seja, vai sempre existir a relação de que o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume de um prisma com a mesma base e a mesma altura. Voltando aqui, temos o seguinte. Temos aqui uma pirâmide de altura h e o volume dela vai ser igual a 1/3 da área da base vezes a altura dividido por 3. Por que isso? Como a gente disse antes, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma, com a mesma base e mesma altura. Como é que eu calculo o volume de um prisma pentagonal, como é o exemplo aqui da pirâmide que temos ao lado? Seria a área da base vezes a altura. Todo prisma é assim, a área da base vezes a altura. O da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a fórmula que a gente tem que lembrar no momento é só essa. A área da base vezes a altura, já sabíamos o prisma, na pirâmide divide por 3. Então vamos aqui a um exercício. Nosso primeiro exercício diz o seguinte. Calcule o volume das pirâmides regulares abaixo. Então, item A, 5 centímetros na base por 5 centímetros e a altura 9 centímetros. Assim, aplicamos aqui na fórmula, volume igual à área da base vezes a altura. A base é um quadrado, é lado vezes lado, aresta vezes aresta, ou seja, A ao quadrado ou L ao quadrado, se preferir. Então, assim, vamos ter 5 ao quadrado vezes 9, que é a altura. 5 ao quadrado, 25.
Então, 25 vezes 9, 225, dividido por 3 agora. 225 dividido por 3, 75 centímetros cúbicos. Esse será o volume da nossa primeira pirâmide. Poderíamos ter feito aqui para simplificar até o cálculo. Dividido logo 9 por 3, iria ficar 3. 25 vezes 3, 75. Chegaremos até mais fácil. Vamos agora ao item B. No item B temos de novo o volume, área da base vezes a altura. A base agora é um hexágono, não é isso? Um hexágono regular, já que as pirâmides são regulares. De lado, 4 centímetros. Então, calculamos primeiro aqui a área da base, para não deixar a fórmula muito grande. A área da base vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aqui, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é a área de um triângulo equilátero. Então, vamos lá. 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Aplicando aqui as propriedades da potenciação, temos que 4 ao quadrado dividido por 4. Repete a base, que é 4, subtrai os expoentes, que é 2, aqui é 1, 2 menos 1, 1. Então, temos que a área da base vai ser 6 vezes 4 vezes raiz de 3. Se quisesse multiplicar aqui também, ó, 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 4, 4. 6 vezes 4, encontramos que a área da base vai ser de 24, raiz de 3. Agora, calculando o nosso volume, temos que o volume vai ser de 24 raiz de 3 vezes 7, dividido por 3, não é isso? Ou seja, o nosso volume vai ser de 8 raiz de 3 vezes 7. Efetuando aqui 8 vezes 7, temos então 56 raiz de 3 centímetros cúbicos. E assim terminamos o nosso primeiro exercício. Temos agora a última parte de nossa aula, tronco de pirâmide, a última parte, no caso, de explicação de conteúdo. Dada uma pirâmide de vértice V e altura H e um plano beta paralelo à base, o plano irá determinar uma pirâmide menor de altura H e um tronco de pirâmide. Então, aqui uma imagem para ilustrarmos isso. Temos aqui uma pirâmide com vértice V, altura H, é isso, H maiúsculo. Aqui o plano beta paralelo à base da pirâmide. Então, esse plano ele vai determinar duas figuras. Uma pirâmide menor, de altura H minúsculo, e essa parte de baixo, que tem as laterais formadas por trapézios, a gente chama de tronco de pirâmide. Então, aqui é a pirâmide menor e o tronco de pirâmide. Esse plano é como se fosse um serrote, uma serra, que corta a pirâmide em duas partes. A parte de cima, a pirâmide menor, e a parte de baixo vai ser o tronco de pirâmide. Temos ainda que prestar atenção aqui em uma coisinha só, um detalhe, que é bem importante, que pode não ser útil. Essa pirâmide menor, que é determinada pelo esse corte, ela vai ser semelhante à pirâmide maior. O que é isso? Quer dizer que essa pirâmide menor, ela tem as mesmas proporções da pirâmide maior. Só é menor, não é isso? Então, semelhante vai significar isso, que a razão entre os lados correspondentes é sempre a mesma. Aí a gente pode aplicar lá a regrazinha de 3, como se fosse semelhança de triângulos. Então, isso aqui vai ajudar bastante em alguns exercícios que podem não trazer algumas medidas e a gente tem que determinar essas medidas. Analisando aqui agora o tronco de pirâmide, temos aqui o seguinte. A gente chamou de H a altura da pirâmide, H minúsculo a altura da pirâmide menor, não é isso? E HT, no caso, vai ser a altura do tronco de pirâmide. Temos ainda que considerar a base maior, que vai ser a parte de baixo, que coincide com a base da pirâmide, que originou o tronco, e a base menor, que é onde foi seccionada. Então, a base menor a gente vai chamar de Bzinho, base maior, Bzão, B maiúsculo. Temos agora o volume do tronco de pirâmide, é uma fórmula bem importante. E que fórmula é essa? O volume do tronco vai ser igual à altura do tronco dividido por 3, ou seja, 1/3 da altura do tronco de pirâmide, vezes a área da base mais raiz quadrada de área da base menor vezes a área da base maior, mais a área da base maior. Então, essa fórmulazinha aqui vai nos permitir calcular o volume do tronco de pirâmide. Uma fórmulazinha que aparentemente é meio feio, né? Um pouco complicada, grande talvez, mas até que é fácil de lembrar. 1/3, ó, você lembra? 1/3 da altura, é só lembrar da fórmula da pirâmide. Base vezes a altura dividido por 3, então aqui é a altura sobre 3. Em vez de ter a base, a gente tem que trabalhar com as duas bases, como se fosse o trapézio. Então, vai aparecer base menor, base maior e a raiz quadrada da base menor vezes a base maior. Até simples de lembrar, não, acho que não vai dar muito trabalho assim para vocês não. Professor, e a demonstração dessa fórmula? Para não deixar o vídeo muito extenso, não vou trazer aqui a demonstração, tá bom? Mas vou deixar um link na descrição para que vocês possam ver
a demonstração em outro vídeo, um vídeo à parte. E até que ela é um pouco complicada, não é tão simples assim, porque a gente vai ter que relembrar um pouco de produtos notáveis, tem que relembrar a semelhança semelhança de figuras planas envolvendo também figuras tridimensionais, que é a questão da razão entre os volumes e entre as áreas. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho, iria pegar uns 10 minutos para explicar o mais. E para não deixar o vídeo muito extenso, não vou trazer aqui a demonstração dessa forma, tá certo? A gente vai só aplicá-la. Vamos ver aqui um exercício aplicando essa forma. Esse próximo exercício diz o seguinte: calcule o volume de um tronco de pirâmide hexagonal. Então temos aqui que envolver a área de um hexágono regular, é isso, de altura HT igual a 12 centímetros, cujas arestas das bases menor e maior medem respectivamente 4 centímetros e 10 centímetros. Então, a base menor é um hexágono regular de lado 4 centímetros, a base maior um hexágono regular de lado 10 centímetros. Então, inicialmente aqui, para calcularmos esse volume, temos que determinar a área da base menor e maior. A área da base menor podemos calcular fazendo 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fórmulazinha aqui já bastante conhecida. Aqui o L na medida do lado. Então vamos ter 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A mesma coisa que já respondemos anteriormente. Então vamos encontrar 6 vezes 4, raiz de 3, 24, raiz de 3 centímetros quadrados. Então essa área é da base menor. Calculando agora a área da base maior, vamos fazer 6 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. 10 ao quadrado encontramos 100, 100 dividido por 4, 25. Então 6 vezes 25, raiz de 3. 6 vezes 25, encontramos aqui que a área será de 150, raiz de 3 centímetros quadrados. A área da base menor, a área da base maior. Então aqui temos a primeira solução. Vamos apresentar duas soluções para esse exercício. Na primeira solução, vamos aplicar a fórmula do volume do tronco de pirâmide, HT sobre 3, vezes a área da base menor, mais a área da base menor, vezes, ou melhor, mais a raiz quadrada da área da base menor, vezes a área da base maior, mais a área da base maior. Então, o volume do tronco vai ser de a altura do tronco, 12 centímetros. Então, 12 sobre 3. A área da base menor, 24, raiz de 3, mais raiz quadrada de área da base menor, 24, raiz de 3, vezes a área da base maior, 150, raiz de 3. Está o 150 raiz de 3, mais a área da base maior de novo, 150 raiz de 3. Então, continuando aqui, só efetuar cálculos. 12 dividido por 3, encontramos 4. Então, aqui ficou 4. 24 raiz de 3 mais 150 raiz de 3, aqui, ó, efetuando essa soma. Encontramos 174 raiz de 3, mais, a hora que multiplicamos raiz de 3 vezes a raiz de 3, encontramos 3. 24 vezes 150, encontramos 3.600. Então, temos o seguinte, que o volume do tronco é igual a 4 vezes 174 raiz de 3, mais 3.600, ou mais a raiz quadrada de 3.600 vezes 3. Aqui podemos calcular as raízes separadas. E raiz quadrada de 3.600 a gente consegue encontrar facinho. Ó. Raiz quadrada de 36 é 6, temos 2 zeros, pegamos a metade, 1. Então fica 60, não é isso? Assim, o volume do tronco vai ser de 4 vezes 174 raiz de 3 mais 60 raiz de 3. Agora efetuamos aqui a adição. 174 mais 60, encontramos 234 raiz de 3. A raiz de 3 aqui, ó, meu povo, a gente só repete, não soma, tá certo? Então, o volume do tronco é de 4 vezes 234 raiz de 3. Efetuando a multiplicação, temos que o volume do tronco vai ser de 936 raiz de 3 centímetros cúbicos. Se quisermos utilizar aqui alguma aproximação para a raiz de 3, como 1,7, podemos utilizar. Na questão não tem alternativas, pediu só o volume, aqui está o volume exato no caso. Essa foi a nossa primeira solução, utilizando a fórmula. Podemos resolver também sem utilizar a fórmula. Como é que seria essa solução? A nossa solução 2, primeiro vamos analisar aqui a imagem que seria essa pirâmide que foi citada. Então temos aqui a pirâmide, base menor medindo 4 centímetros de lado, base maior 10 centímetros de lado, a altura do tronco 12 centímetros. E vamos considerar aqui o restante da pirâmide, vamos prolongar aqui ela.
Então, tem esse pedacinho, essa pirâmide menor com uma altura x. E a altura total da pirâmide vai ser h. É isso? O h, no caso, vai ser 12 centímetros mais x. Então, o que é que podemos fazer? Podemos primeiro ter que determinar quem é que seria esse x. Para determinarmos isso, vamos utilizar o seguinte. 12 mais x sobre x igual a 4, ou melhor, igual a 10 sobre 4. Professor, de onde foi que saiu isso? Lembra que eu falei agora há pouco que as pirâmides menores e a pirâmide maior são semelhantes? Então aqui a gente vai trabalhar isso, semelhança. A altura completa da pirâmide é o h está para a altura da pirâmide menor, ou seja, h está para x. No caso, o h é 12 mais x. Então, 12 mais x, que é a altura completa, está para x, que é a altura só da pirâmide menor. Assim como 10 centímetros, que é a medida da pirâmide maior, está para 4 centímetros, que é a medida da pirâmide menor. Então, vamos lá de novo. Ó. 12 mais x está para x, assim como 10 está para 4. Estamos pegando aqui a relação entre a pirâmide maior, ela completa, e a pirâmide menor. Efetuando aqui os cálculos, resolvendo aqui nossa regrazinha de 3, temos o seguinte, que 10 sobre 4 é 5 sobre 2, simplificando aqui para facilitar os cálculos. Depois temos que x vezes 5, 5x, e 12 mais x vezes 2, vamos ter 12 vezes 2, 24, x vezes 2, 2x. Subtraindo aqui 5x e o 2x, temos que ficamos com 3x, igual a 24. O 3 passa dividindo, né, assim? Então, o x vai ser igual a 8. 24 dividido por 3, 8. O que é que podemos fazer agora? Calcular o volume da pirâmide maior, já que sabemos a altura, não é isso? A altura dela é de 12 mais x, 20. E subtrair desse volume da pirâmide maior o volume da pirâmide menor, que é uma pirâmide com altura 8 centímetros. Então, se fizermos isso, vamos encontrar o volume do tronco. Calculando aqui o volume da pirâmide menor inicialmente, teremos aqui a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, já sabemos aqui, ó, que seria 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, 24 raiz de 3 vezes a altura, que é 8, dividido por 3. Dividindo logo 24 por 3, encontramos 8. Então, temos 8 raiz de 3 vezes 8, 64 raiz de 3. Aqui o volume da pirâmide menor. O volume da pirâmide maior vai ser de 150, que é a base, não é isso? 150 raiz de 3, vezes 20, que é a altura, 12 mais 8, dividido por 3. Podemos logo dividir 150 por 3, ficamos com 50 raiz de 3 vezes 20, 1000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Aqui temos o volume da pirâmide maior. O que é que seria o volume do tronco? 1000 raiz de 3 centímetros cúbicos menos 64 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ou seja, encontramos 936 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume da pirâmide, melhor, o volume do tronco de pirâmide. Igualzinho fizemos na outra solução, o mesmo resultado, só que um passo a passo diferente. Professor, é melhor usar qual? Aí depende. Uma questão que nessa era bem melhor usar a fórmula do tronco. Se tivermos já também na questão, se ela já viesse dando aqui no caso, a medida da altura da pirâmide, a altura completa, dessa medida aqui, todas as arestas, talvez essa aqui, utilizando só essa última parte, ficaria mais fácil, era uma fórmula a menos para lembrar. Mas não custa também a gente tentar lembrar da fórmula do volume do tronco de pirâmide. Nosso próximo exercício, o exercício do Enem. Diz o seguinte: uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular com 19 centímetros de altura, então 19 centímetros de altura, e 6 centímetros de aresta da base. Então essa altura aqui completa 19 centímetros, a aresta da base 6 centímetros. Aqui o formato da vela. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide e bases paralelas e uma pirâmide na parte superior. Então, esse tronco de pirâmide tem a mesma altura desse, a mesma altura desse e a mesma altura dessa pirâmide menor. Elas são espaçadas ainda por 1 centímetro, então tem 1 centímetro entre eles, é isso? Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Então, a base desse tronco de pirâmide, a base maior é igual à base menor
do tronco de pirâmide que está abaixo. Esse aqui mais cinza, a base maior dele é igual à base menor do tronco de pirâmide que vem abaixo. E no caso, a base menor desse tronco de pirâmide é igual à base dessa pirâmide. Então, tem as mesmas medidas. O que é que pede na questão? Vamos ver agora. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros, então se ele retirar, não é isso? Essa pirâmide, mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Então, queremos aqui calcular o volume do tronco de pirâmide que está abaixo dessa pirâmide, onde está marcada com um X. Então, temos que considerar algumas informações. Primeiro, a gente vê que tem um espaçamento entre eles de 1 centímetro. Então, não vamos considerar esse espaçamento, não é isso? Não tem parafina aqui. A altura completa da vela é de 19 centímetros. Temos aqui 1 centímetro, 2, 3. 19 menos 2. Encontramos que a altura que vamos realmente considerar é uma altura de 16 centímetros. Outra informação aqui é que todas as peças, né, as 4 peças, têm o mesmo tamanho. Assim, a nossa pirâmide aqui que vamos retirar, né, isso que o dono da fábrica pode retirar, ela vai ter exatamente 4 centímetros. Por quê? São 4 partes, todas do mesmo tamanho, 16 dividido por 4, encontramos 4 centímetros. Essa aqui é a altura da nossa pirâmide na parte superior. Outra informação importante, que se não tivesse dado na questão, poderia até complicar um pouquinho ela, é essa daqui, que essa medida vai ser de 1,5 centímetros. Então, temos aqui todos os dados, queremos saber o volume da parte inferior, não é isso? Então, aqui para fazermos os cálculos, mas nessa questão, o que usamos como solução 1 na questão anterior pode ser feito aqui? Pode. Podemos aplicar o volume do tronco de cone. Por que podemos fazer isso? Podemos calcular a área da base, não é isso? A base menor aqui vai ter 1,5, base maior 6 centímetros. A altura do tronco vai ser de 16 menos 4, 12. Então podemos aplicar aqui também o volume do tronco de cone. Podemos também fazer que nem fizemos a solução 2. E nesse caso se torna até mais fácil, porque já temos todas as medidas. Então vamos fazer aqui o que fizemos na solução 2 na questão anterior, vamos fazer como solução 1 nessa questão. Inicialmente, as duas propostas que temos aqui, precisamos calcular a área da base. Então, a área aqui da base menor vai ser de 1,5 vezes 1,5, não é isso? Que vai resultar em 22,25 centímetros quadrados. Temos ainda aqui a área da base maior, 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Solução 1. Qual é a solução que eu julgo ser mais adequada, mais eficiente nessa questão? Mais rápida, né? Até porque é uma questão do Enem. Calcularmos o volume das duas pirâmides e subtrairmos. Então, vamos lá, o volume era da base vezes a altura. O volume da pirâmide menor vai ser de 2,25, que é a área da base, vezes a altura, que é 4, dividido por 3. 2,25 vezes 4, 9. 9 dividido por 3, 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume da pirâmide menor. Volume da pirâmide maior, área da base 36, vezes a altura, que é 16, dividido por 3. 36 por 3, 12. Temos então 12 vezes 16, 192 centímetros cúbicos. Para encontrarmos agora então o volume do tronco de cone, que será a parte que será fabricada, fazemos apenas a subtração, 192 menos 3. Assim, o volume do tronco de pirâmide vai ser de 189 centímetros cúbicos. Essa seria a fórmula que eu apresento como solução 1, porque seria a fórmula, eu acho, mais eficiente de resolver a questão, a forma mais rápida, mas também podemos aplicar a fórmula do tronco de pirâmide. Assim, para exercitarmos um pouco mais, vamos aplicar também a fórmula do tronco de pirâmide. Nossa solução 2. O que é que diz aqui na nossa solução 2? O volume do tronco é igual à altura do tronco sobre 3 vezes a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior, mais a área da base maior. Então, no caso aqui, a altura do nosso tronco de pirâmide vai ser apenas 12, não é isso? 16 menos 4. 12 sobre 3, vezes a área da base menor, 2,25, mais a raiz quadrada de 2,25 vezes 36, mais 36. Então, 12 dividido por 3, 4. 2,25 mais 36, 38,25. 2,25 vezes 36... podemos fazer o seguinte, ó, 2 vezes 36, 72,
o 0,25 aqui, o 0,25 é um quarto. Um quarto de 36, 9. 72 mais 9, 81. Então, temos a raiz quadrada de 81. No caso, vai ser 4 vezes 38,25 mais 9, que é a raiz de 81. 38,25 mais 9, encontramos 47,25. 4 vezes 47,25, encontramos como solução 189 centímetros cúbicos. O volume igual encontramos na solução anterior. Essa daqui, o trabalho seria também só lembrar mais uma fórmula, não é isso? Lembrando a fórmula também fica rápido de fazer. Então, o gabarito da nossa questão seria o item B, 189 centímetros cúbicos. Caso não tenha compreendido alguma coisa, sugiro que procure tirar as dúvidas, podem mandar mensagens, podem fazer perguntas. Vou tentar tirar todas. E também sugiro ainda que voltem os vídeos, caso não tenha entendido. Reveja alguma coisa, tente refazer os exercícios. Obrigado, meu povo. Tchau e até a próxima.